meus amigos. Hoje vou dar sequência então nas porções das Parashot. Hoje nós temos a segunda Parashá de Shemot, né? Que é a Parashá de Vairá. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa Parashá, sobre essa porção. Nós temos essa porção dessa semana que se encontra em Êxodo, capítulo 6, do verso 2 em diante. Eu quero ler até o verso 9 para a nossa meditação. E falou Deus a Moshe e disse-lhe: Eu sou o Eterno, e apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus onipotente, mas por meu nome eterno não me fiz conhecer a eles. E também estabeleci minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde moraram. E também eu escutei o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e recordei minha aliança. Portanto diz aos filhos de Israel: Eu sou o Eterno, vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Eu vos salvarei do seu serviço, eu os redimirei com braço estendido e com juízos grandes. E vos tomarei por meu povo e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Deus, e que vos tirara das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra pela qual levantei minha mão para dá-las a Abraão, a Isaque e a Jacó, e dá-las-ei a vós por herança. Eu sou o Eterno. E falou Moshe assim aos filhos de Israel, e não escutaram Moshe por causa da angústia do espírito e pela dura servidão. Então nós temos, na sequência dessa porção, nós vamos perceber que o Eterno então fala para Moshe, e Moshe conversa com o povo falando sobre a situação que Deus havia ouvido e atendido então a súplica, o gemido do povo de Israel que estava passando naquele lugar. Para quem estuda bastante a Torá, a gente sabe que em Bereshit, capítulo 15, verso 13, está relatado ali que Deus fala para Abraão sobre que a sua descendência estaria peregrina entre as terras durante 400 anos. E se nós prestarmos atenção, existem muitos comentários judaicos, rabínicos, que falam que o povo de Israel fica no Egito 210 anos. Por que não? Por que 400? Parece que não é 400 anos. Na verdade, é 400 anos, se formos contar, desde do nascimento de Isaac até a saída do povo de Israel do Egito. Os sábios também dizem que o povo hebreu fica 116 anos como escravo dentro do Egito. E se somarmos, vai dar 94 anos aproximadamente que eles viveram em liberdade. Então, a história começa aqui a ter um desfecho. O Eterno ouve o clamor e ouve a angústia e os gemidos, porque eles estavam sofrendo com as duras cargas, os duros serviços que estavam passando naquele lugar. A gente percebe aqui nessa porção que quando Moshe fala com o povo não consegue ouvir a Moshe por causa da angústia do espírito e por causa da dura servidão. Mas se nós pegarmos um pouquinho antes, no capítulo 4 de Êxodo, verso 29 até o verso 31, quando Moshe fala com o povo, lá a gente percebe que lá o povo escuta, lá o povo se humilha, lá o povo atende, porque o povo ainda não estava passando o trabalho que estava passando aqui, pois lá ainda Faraó não havia aumentado o serviço deles. Ele vai perceber que Faraó manda tirar a palha e manda produzir a quantidade de tijolos, a mesma quantidade, para que eles sofressem mais. E a gente percebe que eles passam a sofrer mais. O que a gente aprende com uma porção como essa? Nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento, nós vamos perceber nessa paraxá que o Eterno está atento. Então, quando estamos sofrendo e clamamos ao Eterno, Ele nos ouve, Ele nos atende. Não é preciso nós pensarmos que o Eterno não está nos atendendo, não está nos ouvindo. O Eterno nos ouve, mas Ele nos ouve sim. Na verdade, o Eterno, Ele sabe todas as coisas e sabe o momento certo de nos atender e de nos alcançar. O salmista Davi, no Salmo 118, acho interessante, ele diz assim, Salmo 118, eu vou ler o verso 8, depois eu vou ler o verso 21, ele diz assim, relatado no salmista Davi, ele diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Isso a gente sabe que é uma coisa lógica, Então não devemos confiar no homem, mas confiar no Senhor. Aí no verso 21 ele diz assim: louvar-te-ei
porque escutaste e me salvaste. Então, percebemos aqui que Davi também passa por muitos sofrimentos, muitas lutas, mas ele tinha certeza que era melhor ele confiar em Deus do que confiar no homem. E ele diz que eu ia louvar ao Eterno, porque o Eterno escutou ele e ainda salvou ele. Nessa porção, nós vimos que o Eterno ouve, escuta Israel, escuta o seu clamor, escuta o seu gemido, então manda Moshe salvar. Muitas vezes a angústia, muitas vezes o sofrimento faz com que as pessoas elas não consigam ver a solução, né? Mas a solução está no nosso Deus, a solução está no Eterno. É necessário que nós possamos enxergar isso. Também existe um outro salmo que eu gosto muito também, que é o Salmo 44, um pouquinho para trás aqui, o Salmo 44, o salmista, ele diz o seguinte, 44, eu vou ler aqui o verso 20 até o 22, ele diz assim: se nós esquecermos o nome do nosso Deus e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelha para o matador. Então, o salmista Davi diz que se nós nos afastarmos do Eterno, ele sabe, ele conhece, ele sabe todos os segredos do nosso coração. Mas que nós temos que ter em mente, nós somos que nem ovelhas, né? Somos como ovelhas para o matador. O que ele quer dizer com isso? Os nossos sofrimentos, eles vão sempre existir, mas temos que confiar no Eterno. Os sofrimentos podem aumentar, podem diminuir, depende muito da situação, mas devemos confiar no Eterno. Somos como ovelha, mas temos um libertador, que é o Eterno nosso Deus. Se confiarmos nele, ele nos fará, nos ajudará, ele estará ao nosso lado para nos proteger de todas as coisas. Assim como ele livra Israel lá no Egito, tira com mão forte. A gente vai perceber que quando o Eterno castiga o Egito com as pragas, era a favor de Israel, né? Israel tinha sido maltratado. Todas as pragas representavam, segundo a visão dos sábios, um sofrimento pelo qual os egípcios fizeram o povo de Israel passar. Então eles também passaram por sofrimentos parecidos. Na Ética dos Pais existe uma passagem que eu quero ler aqui, muito interessante, que está no capítulo 3 da Ética dos Pais, porque Avot, e a Mishnah de número 6, Rabi Nehuniah, filho de Hakaná, ele dizia o seguinte: todo aquele que observa as leis divinas nada tem a recear das leis humanas, porém todo aquele que se não submete às leis divinas tem de se submeter às leis do Estado e aos usos da terra. Então, o que a gente aprende aqui? Se nós estivermos sempre conectados com o Eterno, guardando as leis divinas, não precisamos ter medo das leis humanas. Israel esteve no Egito, estava debaixo das leis humanas, as leis do Egito, mas se confiarmos no Eterno, como Israel estava lá no Egito, assim como o Eterno liberta Israel, livra Israel, porque Israel, apesar de estar no Egito, também continuava sendo o povo do Eterno, continuava na presença do Eterno, de alguma forma, e o Eterno protegeu eles, porque como disse Rabi aqui, se confiarmos, se fizermos a vontade de Deus e se observarmos as leis divinas, não precisamos ter medo das leis humanas, porque o Eterno estará ao nosso lado. Mesmo que o nosso governo invente qualquer coisa para prejudicar aqueles que servem ao Eterno, o Eterno está ali sempre nos protegendo, estará sempre nos protegendo e nos libertando de toda e qualquer sofrimento e angústia que nos for dado a nós. Então, vamos confiar no Eterno, vamos estar com o Eterno, para que o Eterno também possa estar conosco. Essa é a mensagem que eu tinha da Parashá dessa semana. Shalom a todos e uma boa semana.